Gente boa do meu Brasil, Mauro Cid deu outro depoimento ontem para a Polícia Federal e entregou mais um pouquinho das coisas que ele sabia e envolveu mais ainda o Braga Neto no plano do golpe e fez uma revelação que é o seguinte: o plano para matar o Lula custou R$ 100 mil. Pois é, vem comigo que eu vou te contar essa história direitinho e tem mais, tá? O Bolsonaro está tentando já faz tempo tirar o Alexandre de Moraes, o Xandão, da relatoria das investigações contra ele. Tentou de novo, quebrou a cara de novo. Também, mais uma vez, insistindo na mesma tese de que o Xandão não pode ser vítima e julgador ao mesmo tempo. Será mesmo? Vamos ver o que diz a lei sobre isso. Então vem comigo que eu te explico tudo isso. Sou Ricardo Mello, explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português que todo mundo entende. Ó, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp. Quem está lá recebe primeiro os links para os conteúdos que eu publico aqui. E se puder, se quiser, participe também do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho no ar. Você pode ser membro do canal, aqui embaixo tem o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix. É assim, ó, que a maioria das pessoas costuma colaborar. Aqui você ajuda quando quiser, com quanto você puder. E se não puder, só te peço um like, uma inscrição, um comentário e tá pago. Mas vamos logo entender essas histórias aí que você deve estar com pressa, né? Olha só. Cid diz que Braga Neto entregou dinheiro em embalagem de vinho para financiar golpe. Pois é, o Mauro Cid foi chamado mais uma vez a prestar depoimento na Polícia Federal para esclarecer os pontos que tinham ficado assim meio estranhos, meio obscuros nos depoimentos anteriores. Ele já prestou 11 depoimentos nesse inquérito do golpe, no inquérito da falsificação do cartão de vacina e no inquérito da venda das joias. E ele é delator nesses 3 casos, né? Ou seja, assumiu o compromisso de contar tudo. E aí, ele foi chamado mais uma vez e contou como que o Braga Neto, que era o chefe operacional do golpe, bancou a estrutura necessária nessa tentativa de golpe de Estado que tinha lá como plano matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes, instalar um gabinete de crise militar e tomar o poder no Brasil. E aí o Mauro Cid contou que viu o Braga Neto entregando dinheiro para os kids pretos, aqueles militares que seriam os responsáveis por executar o plano do golpe, entregou esse dinheiro escondidinho dentro de caixa de vinho. Meteu o dinheiro lá na caixa. Olha, um vinho para você, meu presente. Só que lá dentro só tinha grana. E muita grana. Pois é. Inclusive, o Mauro Cid também implicou o Bolsonaro nessa história. Não ficou só no Braga Neto, não. Por quê? Porque o Braga Neto, segundo conta o Mauro Cid, era o cara que tomava conta de tudo que tinha relação com o golpe. Era o chefão da organização que ia executar o golpe. Mas existia um chefão do chefão, que era o cara que seria o beneficiado pelo golpe. Esse cara é o Bolsonaro. E o que o Mauro Cid contou? Está aqui. Cid também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebia informes de Braga Neto todos os dias sobre o andamento do plano organizado pelos kids pretos. O plano pretendia evitar a posse do presidente Lula após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022 e ainda tinha o planejamento para o assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então, o Mauro Cid contou que além de falar com os subordinados, organizar o golpe, ir atrás da grana para financiar o golpe, o Braga Neto também todo dia conversava com o Bolsonaro e ia colocando ele a par do que estava acontecendo. Ia prestando contas para o Bolsonaro sobre o plano de golpe. Então, aí fica difícil para o Bolsonaro dizer que não sabia de nada, que eram os militares que estavam cuidando de tudo, que era o golpe surpresa, né? Que será? Ia dar 9 de janeiro, né? Um dia depois do 8 de janeiro, os militares iam aparecer lá na Flórida, lá onde o Bolsonaro estava, com um bolo, um chapeuzinho, e ia gritar: surpresa! Você virou presidente de novo! Volta para o Brasil! E o Bolsonaro seria surpreendido. Não colou essa versão, principalmente porque o Mauro Cid contou tudo, vem contando tudo, e está entregando que o Bolsonaro sabia de tudo e acompanhava passo a passo do planejamento do golpe militar. Esse detalhe da caixa de vinho, onde estava o dinheiro escondido, é o novo, a novidade em relação
essa participação do Braga Neto. Por quê? Que já se sabia que ele tinha sido o grande articulador do golpe, isso não é novidade, essa história já tinha sido contada em outro depoimento do Mauro Cid e já tinha até vazado para a imprensa. Olha essa matéria aqui, ó. 26 de março desse ano, faz tempo. Braga Neto articulou o financiamento de militares infiltrados no 8 de janeiro, diz a Agência Internacional de Notícias. Uma notícia da agência Reuters, que é uma agência internacional, que já tinha contado que o Braga Neto estava ali atuando junto com os tais dos kids pretos e era o responsável por buscar financiamento. Então ele mantinha contato com pessoas que podiam financiar, bancar a estrutura do golpe do Estado. Sim, por quê? Porque tinha que vir gente de outros lugares. Não eram só militares dos arredores de Brasília que faziam parte do plano de golpe. Existiam militares também no Rio de Janeiro que seriam enviados para Brasília e aí para a execução do golpe. Para matar quem tinha que matar, para criar o gabinete de crise, para fazer todas as ações que eram necessárias. Aquela galera que visa se infiltrar nas manifestações golpistas para orientar as manifestações golpistas, toda essa gente. Então vinha gente de fora, era preciso bancar hotel, alimentação, passagem, para trazer esses militares golpistas, principalmente do Rio de Janeiro. Numa troca de mensagens entre o Mauro Cid e um outro militar, que também foi indiciado no plano de golpe, ele está falando justamente sobre isso. Precisamos trazer um pessoal do Rio e tal. Quanto vai custar? 100 mil. Era essa grana aí que o Braga Neto ficou de providenciar. Mauro Cid diz que Braga Neto mandou pedir dinheiro ao PL para financiar kids pretos. Olha a data dessa notícia aqui, ó. 19 de março de 2024. Então é o seguinte, o militar pediu dinheiro para o Mauro Cid transmitiu o recado para o Braga Neto. Ó, precisamos de 100 mil para mandar para os caras lá. O que o Braga Neto respondeu? Pede lá para o Valdemar. Valdemar é o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Então isso é um indício, tá? Um indício de que o partido do Bolsonaro foi utilizado para financiar o golpe. Teria destinado dinheiro para financiar a atividade golpista. Se isso ficar comprovado, o PL do Bolsonaro pode sim ter o registro cassado, pode deixar de existir, porque se tem uma regra que todos os partidos políticos têm que obedecer é a defesa da democracia. Se algum partido agir, articular para derrubar a democracia, perdeu a finalidade, né? Principalmente porque esses partidos vivem de dinheiro público. Eles têm fundo partidário, eles têm fundo eleitoral, bilhões de reais. No caso do partido do Bolsonaro, praticamente 1 bilhão de reais só o partido do Bolsonaro. E usou essa grana para fazer campanha, enfim, para poder se manter ao longo do ano. Essa é a função desse dinheiro público que é utilizado pelos partidos políticos. Agora, se esse dinheiro foi usado também para financiar uma atividade golpista, é desvio de finalidade e o PL pode simplesmente deixar de existir. O Janones, inclusive, já pediu, já entrou com um pedido na justiça para excluir o PL do Brasil e encaminhou isso para o Procurador-Geral da República. E o que o Procurador-Geral da República fez? Encaminhou para o STF esse pedido do Janones, ou seja, deu o encaminhamento, colocou para andar. Tudo pode acontecer. E aí, teve aquela entrevista do advogado do Mauro Cid, em que ele falou na Globo News que Bolsonaro sabia sim do plano para matar o Lula. Aí depois de alguns minutos ele se corrigiu. Não, veja bem, não é bem isso. Eu não quis dizer que ele sabia de absolutamente tudo, porque tudo é muita coisa. E aí ele se confundiu, ficou uma coisa estranha, porque ele confirmou, depois desconfirmou que o Bolsonaro sabia do plano para matar o Lula. E aí o Mauro Cid foi perguntado no depoimento, e o próprio advogado que estava lá presente também foi questionado. Mas que história é essa que você falou na entrevista? A PF Mauro Cid diz que o advogado se confundiu ao falar sobre Bolsonaro. E o próprio advogado disse a mesma coisa, que ali durante a entrevista, ao vivo, ele acabou se confundindo, trocou as palavras e tal, porque o que ele disse? O Mauro Cid diz que ele, Mauro Cid, não sabia do plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Porque ele sabia do plano de golpe de Estado, de impedir a posse do Lula, mas segundo contou o Mauro Cid, essa parte do plano de assassinato não foi passada para ele. Então, assim, ele fala, o Bolsonaro sim sabia do golpe, sabia de tudo. Agora, eu não posso dizer se ele sabia do plano de assassinato, porque nem eu sabia.
Isso é o que o Mauro Cid diz. O detalhe que contradiz esse argumento é que teve uma reunião na casa do Braga Neto, onde foi discutido o plano para assassinar essas 3 pessoas. Segundo a Polícia Federal, o Mauro Cid estava na casa. Então será que discutiram isso só a hora que ele foi no banheiro? A hora que ele saiu para beber uma água? Aí, ó, vamos matar o Lula, enquanto ele não está ouvindo. Será que foi isso que aconteceu? Porque ele estava na casa quando foi discutido esse plano, e inclusive esse plano foi colocado no papel. Então, essa versão de que ele não sabia ainda está bastante estranha. De qualquer maneira, o simples fato dele ter contado que o Braga Neto deu dinheiro para os quilos pretos dentro de uma caixa de vinho já revela que era dinheiro vivo, né? Não era um TED, não era um Pix, não era uma transferência bancária. Era dinheiro vivo. Da onde vem esse dinheiro vivo? A Polícia Federal quer saber. Por quê? Pode ter vindo do PL? Sim, pode ter vindo do PL, já que o próprio Braga Neto disse vai pedir dinheiro lá para o Valdemar. Mas também pode ser tipo caixa 2 do partido. Pode ser uma doação de um empresário que estava financiando o golpe. Tem vários empresários que são investigados por suspeita de financiar o plano de golpe, de financiar as manifestações golpistas, de financiar caminhoneiro para fechar a estrada. De qualquer maneira, isso não alivia em nada o crime por parte do Braga Neto. Que Braga Neto, eu desconfio que vai ser preso antes do julgamento. Pois é, vão descobrir coisa aí que vai tornar insustentável a manutenção do Braga Neto aqui fora. Bolsonaro eu acho que só vai ser preso mesmo depois do julgamento, depois de condenado, mas eu acho que o Braga Neto vai antes. Pois é, e por falar em Bolsonaro, ele está tentando, não é de hoje, tirar o Alexandre de Moraes dos inquéritos, do golpe, das fake news, das milícias digitais, da falsificação do cartão de vacina, da venda das joias, porque ele alega que o Alexandre de Moraes é inimigo dele e não pode, então, julgar o Bolsonaro. A STF forma maioria para negar pedido de Bolsonaro para tirar Moraes de investigação sobre o golpe. O presidente do STF, vou até baixar aqui para você ler também, afirmou que vítimas dos supostos crimes apurados seriam a coletividade e não apenas o relator. Notícia de hoje, por quê? Porque o plenário está julgando esse pedido do Bolsonaro, aquele plenário virtual. O que é isso? Os ministros fazem um voto por escrito e enviam pela internet. E aí vai somando os votos lá. Já são 6 votos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, são 5h30 da tarde. Já tem 6 votos para manutenção do Alexandre de Moraes nos inquéritos. Então 6 votos já é a maioria, são 11 ministros. E o próprio Alexandre de Moraes não vota. Neste caso, como ele é o alvo do pedido, ele se declarou impedido, ele não pode votar. Então são 10 ministros que vão votar, 6 já votaram para que ele permaneça no inquérito. E por quê? Qual é a justificativa? Os bolsonaristas estão sempre dizendo que o cara não pode ser vítima e julgador ao mesmo tempo. Por quê? Porque tinha um plano para matar o cara, tinha um outro plano que também foi descoberto antes, que era para prendê-lo, para pendurar a cabeça dele não sei aonde, né? Tinha vários planos nesse sentido contra o Alexandre de Moraes. Então eles falam, o cara era vítima, como é que ele vai ter isenção para julgar? Né? Ele é inimigo do Bolsonaro, eles também alegam isso, ele é inimigo do Bolsonaro, e o juiz não pode ser inimigo do réu. Como é que faz? Tem que anular todas as decisões do Alexandre de Moraes. Esse é o argumento da defesa do Bolsonaro. E ó, esse argumento nem é novo, tá? 15 de fevereiro desse ano, defesa de Bolsonaro pede impedimento de Alexandre em investigações sobre golpe. Mesmos argumentos, 15 de fevereiro. Só que aí eles entraram com um pedido só para o Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É o primeiro passo desse pedido. Aí, uma semana depois, o Barroso negou. Barroso mantém Moraes à frente do inquérito sobre golpe de Estado. E o presidente do STF disse o seguinte, ó, os advogados não demonstraram o que na lei o Alexandre de Moraes está fazendo que o impeça de ser o juiz. Eles estão alegando coisas que não fazem parte da legislação. E isso não tem o menor sentido. Aí ele negou. Aí o Bolsonaro, uma semana depois, foi lá e ó, pá, entrou com outro pedido. Bolsonaro volta a pedir o afastamento de Moraes de inquérito sobre o golpe. Insistiu, entrou com recurso. Aí, nesse caso, quando eles entram com recurso, quem tem que votar são todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, né?
Bolsonaro entra com um novo pedido de impedimento de Moraes na investigação do golpe do STF. Agora, dia 2 de dezembro, entrou com mais um pedido. Então são 3 pedidos. E aí tá rolando o julgamento agora, né? E por quê? Porque lá atrás, em 2019, começou esse imbróglio todo, quando o Dias Toffoli, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele abriu o inquérito das fake news. E por que ele abriu o inquérito das fake news? Porque naquele momento, os ministros estavam sendo ameaçados, atacados nas redes sociais, tinha publicação de mentira e tinha publicação de ameaça física mesmo, de matar a família, de torturar, essas coisas, para vários ministros. E aí o Dias Toffoli, como presidente do STF, abriu esse inquérito. Por quê? Porque existe lá o regimento do Supremo Tribunal Federal que diz que quando o tribunal é atacado, ele próprio pode abrir uma investigação. Não depende do Ministério Público, não depende da Polícia Federal. E era o caso. Quem estava sendo atacado não eram as pessoas dos ministros, era o próprio Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas estavam tentando descredibilizar o Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse regimento do Supremo, também diz que o presidente pode delegar a função do inquérito para um outro ministro. Diferentemente da maioria dos processos, em que acontece um sorteio para saber quem vai ser o relator do inquérito tal, e etc. e tal, ou do processo tal. Nesse caso, o regimento diz que ele pode delegar a função. E ele delegou para o Alexandre de Moraes. E aí, detalhe, essa matéria também é de março de 2019. Democracia em risco. Internautas pró-Bolsonaro disparam ameaças contra o STF nas redes. Olha essa parte que está grifada aqui. Principais alvos são Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ataques acontecem num contexto de derrotas da Lava Jato. O que acontece? Foi um período em que o Supremo Tribunal Federal estava anulando várias decisões do Sérgio Moro, porque tinha descoberto já a Vaza Jato, sabia que ele tinha manipulado os processos, que ele agia mancomunado com o Deltan, que era da promotoria, e aí tudo isso foi gerando anulações, anulações de delações, anulações de várias provas que tinham sido obtidas, porque foram obtidas de maneira ilegal. Nem tinha ainda soltado Lula, tá? Nem tinha ainda tido aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal que não permitiu que alguém fosse preso antes do trânsito em julgado. E foi aquele julgamento que determinou a soltura do Lula. Depois o processo foi anulado pelos mesmos motivos, porque tinha um monte de irregularidades, que o juiz era ladrão. E aí, por conta disso, mas antes disso, melhor dizendo, não tinha nem soltado o Lula ainda, mas já tinha derrotado a Lava Jato em alguns processos, e os bolsonaristas estavam partindo para cima do STF. Então, ó, essa matéria está aqui, ó. Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Você não leu o nome do Alexandre de Moraes? Essa matéria é 26 de março. O inquérito já estava aberto. Fazia 12 dias que o inquérito estava aberto e o Xandão já era o relator. E aí o que acontece? Depois que ele foi colocado lá como relator das investigações, aí sim começaram a atacar o próprio Alexandre de Moraes. Aí começou a rodar nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, ataques, ameaças para ele especificamente, porque antes ele não era o alvo. Ele virou o alvo a partir do momento em que ele virou o ministro relator do inquérito. Então, assim, a partir do momento que ele passou a ser o responsável por investigar os bolsonaristas, a máquina do ódio, aí ele virou alvo. E aí a nossa legislação é claríssima no que diz respeito a isso. Não dá dupla interpretação. Quando isso acontece, o juiz não é afastado. Quer ver? Código de Processo Civil, artigo 144. É o artigo que estabelece em que situações há o impedimento do juiz de julgar um processo. Quando ele deve ser considerado suspeito. Então está aqui, né? Quando ele já participou desse processo, sei lá, o cara era promotor, era advogado antes de virar juiz e já tinha participado desse processo. Quando ele é ministro do STF. Vamos imaginar que antes ele era desembargador ou era ministro do STJ. Quando ele já julgou esse processo no passado, numa outra instância da justiça. Quando algum parente dele, a mulher, algum parente próximo é advogado de alguma das partes, também não pode, né? E aí aqui embaixo, ó, também está grifado. Quando for parte no processo, ele próprio
seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo e afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Então, quando for parte no processo, ele próprio é um dos argumentos dos bolsonaristas, porque dizem que ele é parte do processo porque ele era vítima. Tinha um plano para matar ele, outro plano para prender, outro plano para esfolar. Então, assim, se ele era vítima, ele tem interesse em condenar essas pessoas, ele é parte do processo, né? Então, mas aí, você continua descendo aqui, ó, inciso 2º, não há dúvida, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Fato superveniente é um fato que venha depois. Então, assim, a partir do momento que o juiz está instalado na causa, no processo, se depois desse fato começarem a arrumar encrenca com o juiz, a fim de caracterizar o impedimento dele, a fim de criar uma inimizade com o juiz, não vale. Nesse caso, o juiz não é afastado. E a gente também pode ir para o Código do Processo Penal. Agora há pouco era Código de Processo Civil. Agora é o Código do Processo Penal, artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Ou seja, mais uma vez, o Código de Processo Penal também diz: se é o réu, o suspeito ou uma das partes do processo que está atacando o juiz para depois dizer esse juiz é meu inimigo, a suspeição não deve ser aceita. E é exatamente isso que aconteceu. Antes do inquérito ser instalado, ninguém falava um A do Alexandre de Moraes. Ele só passou a ser atacado, ele só virou inimigo do Bolsonaro depois que ele já estava investigando o Bolsonaro. Então essa inimizade, sempre entre aspas, foi criada pelo investigado, para depois alegar que o juiz não gosta de mim. Mas é claro que o juiz não gosta de você. Você está provocando o juiz desde que você descobriu que ele era o juiz. Você está querendo tirar o juiz. Porque senão fica fácil, né? Eu tenho um juiz que eu não gosto muito, eu acho que esse cara vai me condenar. Eu quero tirar ele do processo, colocar outro no lugar. O que eu faço? Jogo pedra na casa do juiz, toco fogo no carro do juiz, ameaço o juiz de morte, brigo com o juiz publicamente. Aí fala, esse juiz não gosta de mim, não pode me julgar. Qualquer um poderia fazer isso, né? É por isso que a lei já prevê que se o réu, se o suspeito cria confusão com o juiz de propósito, ele depois não pode alegar que o juiz é suspeito. Então é por isso que Xandão permanece à frente dos inquéritos, vai continuar, vai ser o relator, pode espernear à vontade, porque ninguém cai nesse papo de inimizade do juiz, porque ele vai continuar e ele vai apresentar o relatório dele, isso eu tenho certeza absoluta, para condenar o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai ser condenado pelo Xandão. O Bolsonaro vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O Xandão é o relator, ele apresenta um voto, mas os outros ministros vão ter que votar também. E o Bolsonaro só vai ser condenado se a maioria dos ministros votar pela condenação. Então, ele pode espernear à vontade, não será o Xandão que vai decidir o destino dele, vai ser todo o Supremo Tribunal Federal. E aí, ele vai para a cadeia. É isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Um abraço para você. Tchau.